vídeo, a professora vai falar um pouquinho das camadas da Terra, já que o vídeo anterior nós falamos da localização, né, dos planetas, inclusive o planeta Terra. O planeta Terra é dividido em 3 camadas principais. Crosta, também conhecido como litosfera, tá? Por que crosta, professora? Porque quanto à composição química dessas camadas, ela é chamada de crosta. Quanto à composição física dessas camadas, a crosta se dá pelo nome de litosfera. Abaixo da crosta, nós temos o manto, tá? E abaixo do manto, o núcleo. Então, as camadas, ou seja, o planeta Terra é dividido em 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Agora, a prova vai explicar um pouquinho de cada camada. A crosta é considerada a camada mais fina, tá? Composta por rochas, no caso ali, e minerais. É nessa camada da crosta terrestre que se encontram as placas tectônicas, né? As placas que estão em movimento, mesmo sendo lento, né? Porque elas estão em cima do magma, que são rochas líquidas derretidas que se encontram no manto superior. Abaixo da crosta terrestre, voltando na crosta, perdão que a professora esqueceu de falar, nós estamos, ou seja, todos os seres vivos do planeta estão localizados na crosta terrestre, e ela pode ser dividida tanto em crosta oceânica ou crosta continental, tá? Vale lembrar que a crosta continental, onde estão todos os continentes, ela tem altitude maior do que a crosta oceânica. Abaixo da crosta terrestre, nós temos o manto superior e o manto inferior. O manto que vocês estão vendo é a maior camada, no caso ali, diante das 3 camadas, né, que representa a Terra. Nele está disperso o magma, né? O magma, que vocês sabem, tem altas temperaturas, né? E quem lembra, né, quando a gente fala de magma, a gente lembra dos vulcões. Né, que quando o magma sai pela cratera do vulcão, ele se transforma em lava, né, que nós vamos ver em seguida, que são os tipos de rochas que podem, né, formar através do magma. Então, o magma são rochas derretidas e estão localizadas, o magma, no caso, está localizado no manto. Abaixo do manto, nós temos o núcleo externo e em seguida o núcleo interno. Mas, professora, por que 2 núcleos? Porque no núcleo externo, tá, também chamado de NIF, por que NIF? Porque ele é constituído de níquel e ferro. Só que essa região aqui, ela é líquida, tá? Então, no caso aqui, o núcleo externo, ele é considerado líquido. Altas temperaturas, tá? Que pode chegar ali até 6.000 graus Celsius, tá? Vamos dizer assim, que equivale quase à temperatura do Sol. Então é muito quente o núcleo. Abaixo do núcleo externo nós temos o núcleo interno. O núcleo interno não é considerado NIF. Ele só tem, tá, como seu constituinte principal o ferro. Só que devido às altas pressões que ocorrem aqui nesse interior e altas temperaturas, o núcleo interno é solidificado, é sólido. Então, voltando a relembrar, a Terra é dividida em 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Ou vocês também podem detalhar: crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Para melhor informação para vocês visualizarem bem, né, esse material, lá no livro de vocês, na página 32, tem um QR Code que pode detalhar em 3D toda essa estrutura que a Pro acabou de explicar. E como vocês podem fazer isso? Vocês baixam o RA positivo. Ao baixar o RA positivo, vocês vêm aqui no QR Code, né? Vocês, de uma certa forma, vão conseguir visualizar em 3D essa imagem que a professora acabou de explicar. Então, seria muito interessante vocês também visualizar através do QR Code. Voltando ao nosso conteúdo, agora do conteúdo da página 38.
que nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de rochas. Bom, quais são os tipos de rochas, né, formadas, no caso, na nossa crosta terrestre? Bom, primeiro, a magmática ou ígneas. Mas, professora, que rochas é essa? Já está falando, ó. Magmática vem do quê? Vem do magma, tá? Aonde que o magma está localizado? Ó, magma, né? Aonde que o magma está localizado? No manto. Mas, professora, como se forma essa rocha? É exatamente assim. Temos as magmáticas extrusivas, que se formam fora, né, da crosta terrestre, e temos as magmáticas intrusivas, que formam dentro da crosta terrestre. A professora vai dar um exemplo aqui, ó, o vulcão, né? Quem não conhece o vulcão? Bom, já que o magma, né, é considerado rochas derretidas com altas temperaturas, quando ocorre, no caso ali, a erupção de um vulcão, esse magma, ele acaba sendo, né, expelido para fora do vulcão. Quando esse magma, ele é expelido, ele vai se resfriar e vai formar, no caso, um exemplo, o basalto, ou aquela pedra pómez que nós temos, a mãe deve ter em casa, que é porosa, que serve para lixar, né, o pé. Então, esse tipo de rocha, tá, que no caso seria as magmáticas extrusivas, é formado pelo magma, só que quando ele sai do vulcão, tá, o magma saindo do vulcão é chamado de lava, então é um resfriamento da lava. Já as magmáticas intrusivas se formam no interior, tá, aonde o magma, né, de uma certa forma, ele acaba se solidificando, né, e formando um tipo de rocha. E vai. Como exemplo de rochas intrusivas, que são as rochas formadas no interior da crosta, né, através do magma, nós temos o granito. Professora, como que eu posso visualizar? Lá na página 38, né, como complementação dessa aula que a Pro está explicando, vocês podem visualizar através do RA. É só vocês apontarem o celular e fazer a leitura do RA. Assim vocês vão estar visualizando também esse tipo de rocha. O próximo tipo de rocha são as sedimentares ou sedimentar. Bom, o próprio nome já está falando. Sedimentar vem do quê? De sedimentos, ou seja, de partículas, né, de rochas que vão se desgastando, né, devido à chuva, o vento. Então, como que acontece essa formação de rochas? Geralmente, né, vamos pegar um exemplo do granito. O granito, ele é formado, né, praticamente, né, no interior ali da crosta terrestre. Quando o granito ele sai da crosta terrestre, porque pode ter uma alteração de relevo e ele sair. O que vai acontecer? Essa rocha, ela vai estar à disposição, né, ali de ventos, de chuvas. E o que vai acontecer com essa rocha? Porque nós sabemos que todas as rochas são formadas por minerais. Então, esses minerais que formou, no caso, esse granito, ele começa a se soltar, né, e formar partículas. Essas partículas são carregadas, né, por um local onde elas vão sedimentar. E assim vem outras camadas, vai compactando, né, até formar uma rocha sedimentar. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vê uma camada, deixa a professora Ju ver se tem aqui. Ó, esse é um exemplo de rocha sedimentar, na página 39. Tá vendo aqui, ó, tá formando devido à água, tá levando as partículas, elas estão acumulando em certo ponto, aí vem outra camada e assim vai, ó, até formar, no caso ali, a rocha sedimentar. E a rocha sedimentar, se nós visualizarmos, né, nós vemos ela em forma de estratos ou camadas. Como exemplo
exemplo de rocha sedimentar. Nós temos, no caso ali, o calcário, o arenito, a argila, tá? Então, são 3 tipos de rochas consideradas sedimentares. Próximo tipo de rocha são as rochas metamórficas. Nossa, professora, mas o que significa metamórfica? Metamórfica significa metamorfose. Mas o que é uma metamorfose? A transformação de uma rocha para outra rocha. Nossa, professora, como que ocorre isso? Vai explicar. Vamos dar um exemplo, ó. Faz de conta que a rocha que se formou, vamos pegar ali, vamos pegar aqui o granito. O granito, ele pode, de uma certa forma, voltar, né, descer, ou seja, ele vai, de uma certa forma, solidificar, né, porque está um pouco mais frio, ele vai descer, e ao descer, como a temperatura é maior, ele vai se transformar, no caso ali, em rocha derretida. Essa rocha derretida, ela vai sofrer uma alta pressão, seguida de uma alta temperatura. O que vai acontecer com essa rocha? Ela vai se transformar em outra rocha, no qual nós chamamos, no caso ali, de gneiss, tá? Então, essa transformação se deu porque, de uma certa forma, ela acabou indo para um certo local, onde ela sofreu uma alta temperatura seguida de uma alta pressão, tá? Juntando esses 2 fatores, ocorreu a transformação da rocha. Sabe o calcário, né, que a professora acabou de falar, que estão lá, ó, na página 39, que é uma rocha sedimentar? O que pode acontecer com o calcário? Veja bem, mas professora, o calcário não se forma fora, né, fora da crosta terrestre, levados ali, são partículas de rochas levadas pela água, pelo vento? Sim, mas o que pode acontecer? Pode acontecer, devido ao relevo, esse calcário descer. E se ele descer, ele vai sofrer também uma alta temperatura, porque, ó, logo abaixo da crosta, quanto mais nós perfuramos, maior é a temperatura. O que vai acontecer com esse calcário? Devido à alta temperatura, ele vai sofrer uma pressão muito alta, tá? Então, ele vai se transformar de calcário para o mármore, tá? Então, esses 2 exemplos que a professora Ju deu são exemplos de rochas metamórficas, que significa metamorfose, ou seja, transformação de uma rocha para outro tipo de rocha.